Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade: o design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Agora, com vocês, a palestra da fundadora da Atom SA, sócia fundadora do Instituto Êxito de Empreendedorismo e Shark no programa Shark Tank Brasil, Carol Pfeiffer. Fala, galera! Que honra estar aqui em mais um Summit Êxito, trazendo muito conteúdo para vocês sobre grana, money, bufunfa. E olha, hoje eu quero fazer uma provocação na sua vida para a gente mudar a situação financeira do nosso país. Por isso o tema de hoje é o Investe Brasil. Vem comigo porque a gente tem coisas importantíssimas para falar aqui. Antes de mais nada, eu já quero te provocar com números. Porque contra números não há argumentos, hein? Então vamos deixar muito claro esse número aqui, olha só. 52% dos americanos já investem na Bolsa de Valores. Aqui no Brasil, a gente está falando de 3% dos brasileiros. E olha que cresceu bastante, hein? Se você assistiu aos outros episódios aqui do Summit Êxito, você vai lembrar de eu subir no palco e dizer assim, ó. Tinha mais gente na cadeia do que na Bolsa. Isso mesmo. Há pouco tempo atrás, a gente tinha mais gente na cadeia do que na Bolsa. O brasileiro tem muito medo na hora de investir. E por que isso? Porque nós fomos criados numa cultura equivocada, a cultura do endividamento. Você nem aprendeu a lidar direito com dinheiro e já começou a gastar dinheiro. Já aprendeu a ter um cartão de crédito, a parcelar, a fazer crédito aí, né, crediário por aí. E você não aprendeu, provavelmente, a investir, a cuidar do seu dinheiro, a construir patrimônio de verdade. E é por isso que nós precisamos discutir essa diferença entre a cultura do endividamento e a cultura do investimento. E olha, pessoal, bem importante de dizer, Carol, mas nos Estados Unidos ninguém se endivida? Não tem endividamento? Tem também, mas tem investimento. Então o problema não é você comprar parcelado ou você financiar. O problema é você não ter como pagar
porque você não tem reserva, porque você não tem o hábito de poupar e de investir. E é sobre isso que nós precisamos provocar aqui. Por quê? Porque cada vez que a gente deixa isso de lado, mais tempo demora para decolar a economia do nosso país. Então nós precisamos falar abertamente sobre isso. Olha essa notícia, é recente, hein? Então é uma notícia de julho aí do Estadão, onde endividamento recorde das famílias ameaça travar a retomada da economia brasileira. Essa é uma pergunta que eu sempre me fiz. Poxa, com tanto endividamento, será que em algum momento a gente não vai travar nossa economia? Será que as pessoas não vão passar a não mais crescer, a não gastar mais dinheiro? E a gente precisa das pessoas gastando dinheiro. Se você fica endividado, quem ganha com isso? Só o banco. Você vai pagar taxa, você vai pagar a sua dívida, o seu financiamento. Agora, se você tem dinheiro, o que acontece? Você continua gastando, você vai na padaria do seu Zé, na quitanda da Dona Maria, você continua fazendo o dinheiro circular, a economia girar. E olha que dado importante, durante essa pandemia, sabe quanto o brasileiro tinha de capital de giro? Para pensar. 15 dias, 15 dias. Ou seja, a reserva de emergência do brasileiro era de 15 dias. Gente, a gente ainda está sofrendo com a pandemia, a gente ainda está com várias restrições, ela ainda não aconteceu, não acabou aí quase 2 anos depois. Como que sobrevive com 15 dias de reserva? E daí você escuta muitas pessoas dizerem, a culpa é da pandemia, por isso eu quebrei. A culpa não é da pandemia. A culpa é da nossa falta de habilidade com o dinheiro. A culpa é da nossa falta de preparo para situações adversas. Porque se você acha que essa é a última crise, sinto lhe informar que não. Ao longo da sua jornada, você vai passar por vários momentos de crise. Também no palco do Summit Êxito, eu subi e disse assim, não quero assustar vocês, mas teremos outra crise, isso em 2019. E daí muita gente me pergunta, nossa, Carol, você sabia sobre o corona, sobre a pandemia? Obviamente que não. Eu só estava seguindo os conselhos do maior investidor do mundo, quem é mesmo? Warren Buffett, que estava falando sobre a crise, mas ele também não estava falando sobre corona, ele estava falando sobre a crise do crédito. E acredite você, essa crise ainda não aconteceu. Então, além da pandemia, nós viveremos outra crise. Carol, você está me deixando preocupado. E é isso mesmo que eu quero causar em você. Uma preocupação a ponto de você sair da sua zona de conforto. Você parar de enrolar para tomar uma decisão importante, que é começar a construir patrimônio. Porque são nas crises que geram as oportunidades. As oportunidades são presentes na crise. Você deve ter observado também que grandes bilionários fizeram fortuna durante a crise. Sabe por que eles fizeram fortuna? Porque eles tinham uma coisa preciosíssima chamada caixa, que foi a mesma coisa que eu fiz. Como eu já passei pela crise de 2008, o que aconteceu? Quando veio a pandemia e os preços começaram a cair, eu lembro perfeitamente que eu estava com meu irmão em Nova York fazendo mais um treinamento sobre Bolsa de Valores há um tempo atrás, quando tudo isso aconteceu. Dessa vez, de novo, esse treinamento no começo do ano, e a gente fez um call. A gente fez uma ligação. Meu irmão chama Joaquim. Kim, vamos às compras? O que significa vamos às compras? A gente já tinha visto a crise de 2008, já tinha passado por outras situações como essa, a gente viu os preços caírem, nós, como pessoa física, estávamos com caixa e as nossas empresas também estavam com caixa. O que a gente fez? Fez uma listinha das empresas que estavam mais baratas para comprar. Então preste atenção no que eu estou te dizendo e te provocando hoje. Se você aprender a lidar com dinheiro, quando uma crise vier, você não vai ficar só deprimido, frustrado, mas você vai saber lidar com as oportunidades que elas trazem. E são nessas distorções de preço que estão os melhores negócios. Então você ganha dinheiro todo dia um pouquinho
E quando vem essa distorção, é que você dá aquela paulada, é que você consegue ganhar bastante grana. É nessa distorção de preço que acontece sempre. E ao longo da sua vida vai acontecer de novo, porque a economia são ciclos. Então preste atenção no que eu estou te dizendo aqui. A primeira pergunta que você tem que fazer é: o que se ganha ao mudar disso? Carol, beleza, eu entendi que a cultura do endividamento não serve e que o brasileiro precisa aprender urgentemente a construir riqueza. O que a gente ganha? A gente ganha prosperidade. A gente ganha saúde mental. Saúde mental? Isso mesmo. Você deve ter observado que durante a pandemia as pessoas ficaram mais frustradas, deprimidas. E também não é difícil de imaginar por quê, né? Pensa você endividado. Você fica feliz, você vai lá, anda pela rua, sorrindo, como se nada tivesse acontecido? Você conhece pessoas que estão em situações graves financeiras e que simplesmente vivem tranquilamente, não acordam nem um dia desesperados? Não, né? Então a saúde mental, ela está diretamente ligada também ao nosso poder de controle sobre o dinheiro, porque dinheiro não é bom nem ruim. Dinheiro é só consequência do seu potencial bem aplicado. Presta atenção, dinheiro é consequência do seu potencial bem aplicado. Quando você aprende a lidar com dinheiro, você percebe que ele só faz parte da sua jornada, mas ignorar ele não vai te ajudar. Pelo contrário, vai tirar o seu sono, vai tirar a sua tranquilidade. Por isso, se a gente tiver uma economia, uma sociedade mais próspera, automaticamente a gente vai ter pessoas menos frustradas, deprimidas, com vários problemas de ansiedade. E sabe o que isso traz também? Mais empreendedores, que é o assunto aqui do nosso Summit. Foi assim que nasceu o Instituto Êxito, com o objetivo de formar mais empreendedores. Às vezes você tem uma grande ideia, você estudou pra caramba, mas você não tem grana para executar essa ideia. E daí você procura um investidor, mas o investidor não está tão interessado. Ou ele vai querer uma parte muito grande do seu negócio, porque você não está preparado. Porque você não testou ainda teu modelo. Agora, se você aprende a ganhar dinheiro, você aprende a ter dinheiro para fazer seu próprio MVP, ou seja, testar o teu negócio. Será que dá certo? Será que eu consigo tracionar mais esse negócio? Então o empreendedorismo automaticamente cresce quando as pessoas falam abertamente sobre dinheiro. Inclusive, se você trabalha numa empresa, você vira um intraempreendedor muito melhor, porque você entende que a empresa nasceu para dar lucro. Se ela tem mais lucro, você ganha mais. Você pode ter um sistema de meritocracia, você pode cobrar aí do seu gerente, do seu diretor de ganhar mais dinheiro, porque você trouxe mais receita. Então percebe que tudo está conectado e que se a gente quer falar sobre empreendedorismo, a gente tem que falar sobre dinheiro. Senão a gente não vai mudar a nossa realidade. E daí o brasileiro vai continuar fazendo empreendedorismo por necessidade. Aumentar o número de empreendedores durante a pandemia. Foi uma notícia que eu relatei. Eu também apresento o Café com o Mercado do UOL e falei sobre essa notícia. Só que quando eu falei sobre essa notícia, perceba, aumentou o número de empreendedores porque eles viram uma oportunidade ou aumentou o número de empreendedores porque eles perderam os empregos? Porque eles perderam os empregos. Ou seja, necessidade. Então a gente não está fomentando o empreendedorismo saudável, sustentável. E daí que entra esse ponto, pessoal. Quando a gente consegue entender sobre dinheiro e a gente aprende a empreender, nós trazemos um crescimento sustentável. O que é um crescimento sustentável? Ele já é planejado, ele se sustenta, ele tem como se manter mesmo com situações adversas. Agora, se você não tem preparo, se você não sabe lidar com dinheiro, no primeiro obstáculo, na primeira crise, na primeira dificuldade, o que acontece? Você morreu. Sua empresa morreu, você perde seus clientes, você perde aí sua saúde, ou seja, tudo está conectado. E é por isso que nós temos muito a ganhar quando a gente fala sobre investir, construir patrimônio de uma forma inteligente. E olha, vale reforçar aqui que nem todos os setores sofreram com a pandemia. Quais setores não sofreram com a pandemia? Muita gente reclamou aí sobre a alta do dólar, sobre a alta dos preços, mas tem um setor que se beneficiou bastante e que ele
mantém o PIB brasileiro. Que setor é esse? O agronegócio. O agronegócio bate recordes e cidades do interior vêm em salto no consumo de luxo. No podcast que eu gravei para o Santander, eu também narrei essa matéria. Gente, tem fila de espera para carro de luxo. Aí você fala, poxa, mas a gente não está em crise? Nem todo mundo está em crise. Com a alta do dólar, faltou o quê? Alimento, né? E cada vez mais caros os alimentos. Isso fez o agronegócio disparar. Milho, soja, boi gordo. Só que sabe o que é o mais interessante disso tudo? Você sabia que você poderia ter surfado a onda do agronegócio sem ter nenhuma fazenda? Sem nunca ter plantado nenhuma soja, um milho ou saber nada sobre o boi gordo? A gente vai falar sobre isso aqui. Mas qual é a solução, Carol? Você está trazendo um monte de problema. Qual que é a solução? Qual que é a resposta? Como que a gente coloca isso em prática e a gente muda o que a gente está fazendo? A primeira coisa, não seja refém. Está proibido ser refém. Como assim? Refém significa você depender de alguma coisa. Por exemplo, quando você não tem conhecimento e você me pede uma diquinha, cara, onde que você investe? Eu compro Petrobras, Vale, o Banco do Brasil. Essa diquinha que você está me pedindo, você está sendo refém da minha opinião. Se eu acertar, legal. Se eu errar, você foi refém dessa situação. Só que a gente não é só refém quando a gente pede uma dica. Pior, a gente é refém quando a gente não tem uma outra fonte de renda. Quando você tem um único emprego, você é refém do seu emprego, do seu salário. Se aquele gestor ou o dono da empresa manda mal, você acaba se lascando sem ter culpa daquilo, não é verdade? Então você é refém da situação. Se você só tem um negócio, você tem uma empresa, você fala, mas eu pego todo o meu dinheiro e coloco dentro da minha empresa. Você é refém do seu negócio. Se vem uma pandemia e você tem que fechar as portas, você é refém do seu faturamento. Então presta atenção, nunca mais a partir de hoje você é refém. Você não vai permitir que uma situação adversa prejudique a sua vida e a sua saúde mental. Então o que você precisa aprender é ser multirreceitas. A coisa mais inteligente que uma pessoa pode ser na vida é multirreceitas, ou seja, ter várias fontes de renda em sua vida, para que você possa se manter construindo patrimônio, mesmo quando as adversidades aparecem. Agora, se você acredita que você não vai passar por outra adversidade, vamos conversar sério aqui, né? Você vai passar o tempo todo e de várias formas diferentes. Então, o que você precisa criar é uma gestão de risco. Ou seja, poxa, eu gosto de investir em imóveis, mas imóveis têm liquidez? Não, né? E se vier uma crise e eu precisar desse dinheiro, como que eu vou me manter nos próximos 6 meses? Se você só está no mercado imobiliário, provavelmente você também sofreu. Você é rico, porém não tem liquidez? Olha que problema que você pode ter. E daí o que vai acontecer? Você vai ter que vender barato, perder toda aquela valorização que você construiu durante anos, porque simplesmente você não se tornou uma pessoa multirreceitas. Então presta atenção, pessoal. Ser multirreceitas não significa abrir um monte de CNPJ, tá? Ou seja, abrir um monte de empresa, um monte de negócios por aí, nada disso. Ser multirreceitas é surfar as oportunidades, trabalhando, ganhando seu dinheiro, mas também investindo. Aí você já virou multirreceitas. E vamos falar um pouquinho das formas que você tem. A primeira delas, que eu vou listar aqui logo de cara, são as startups. Olha meu exemplo, tá? A minha empresa é listada na Bolsa de Valores. Eu sou CEO da Atom, que é uma empresa listada que ensina as pessoas a operarem no mercado financeiro. A gente ensina as pessoas sobre Bolsa de Valores e contrata as que mandam bem. Só aí eu já tenho 2 fontes de renda. Eu tenho a fonte de renda educacional, onde eu ensino as pessoas, e eu tenho a fonte da tesouraria, que são os traders operando o meu dinheiro, sem risco para eles. Depois você dá uma olhada nesse sistema, tá? O foco aqui é outro. Qual é o foco aqui? Quando eu montei o meu negócio, eu tive que aprender mais sobre o educacional. Porque como eu queria ter mais pessoas operando o meu dinheiro, eu precisava educar mais gente. Porque quem é trader no Brasil? Quase ninguém. Então eu fui lá e fui estudar mais sobre educação. E eu comecei a investir em startups de educação e tecnologia. Por quê? Eu estou me formando num mestrado de educação e tecnologia da Must, do Carbonari, que vai passar ou já passou por esse palco aqui.
O Carbonari, que é o fundador da Anhanguera, também tem a Mush e eu estou me formando lá. E por que eu fui estudar educação e tecnologia? Porque o sistema, o jeito de aprender mudou. Antes você, inclusive o Summit é um exemplo disso, antes você ia num evento como esse só presencial. Agora você tem a versão online e você pode aprender com game, com desenho animado, que foi o que eu fiz. Hoje eu tenho um game que ensina sobre bolsa, que é o Traders Life. Eu tenho um desenho animado que eu vou lançar em breve, que é o Theo Torinho, para ensinar sobre educação financeira. Mas eu percebi que eu tinha que investir em startups que estavam no mesmo segmento que o meu, para eu diversificar o meu risco. E daí foi assim que eu fui parar, inclusive, no Shark Tank Brasil. Eu não sei se você sabe, mas eu sou Shark no Shark Tank Brasil. Qual é o meu papel lá? Investir nas empresas que entram por aquela porta. E vou contar uma curiosidade aqui. Se você acha difícil para o empreendedor fazer o pitch, vocês não têm noção de como é difícil para o Shark. Sabe por quê? Porque quando eu chego lá, eu não sei quem são os empreendedores, a gente não tem nenhuma informação prévia. Porém, ele já sabe quem é a gente. E daí eu tenho que fazer as perguntas certas para tomar uma decisão se eu vou investir ou não naquele negócio. Só que quando eu invisto, e eu investi em algumas dezenas de empresas ali, quando eu invisto, eu estou diversificando o meu risco e trazendo para o meu negócio coisas complementares. Essa é a primeira coisa inteligente que você pode fazer. Invista em startups que têm a ver com o seu segmento, com o seu setor. Esse é um caminho natural que as empresas vão criar. Áreas de investimentos em startups para você estar antenado para o futuro e também diversificando o seu risco de ter só uma empresa, uma fonte de renda. Segunda forma de você poder aí investir e diversificar os seus investimentos, franquia. Eu tenho medo de montar um negócio? Você pode empreender com alguém através do mercado de franquias. Você pode continuar tendo o seu trabalho e também ser um franqueado. Você pode ter um outro negócio e ser um franqueado, se seja de alimento ou de serviços. Olha outra oportunidade. O mercado imobiliário eu não preciso nem falar, né? Porque o mercado imobiliário é onde mais os brasileiros estão. Agora, cuidado, hein? Comprar imóvel é um bom negócio? Depende. Depende do quê? Você comprou barato? Se você comprar bem aquele imóvel, lindo. Arrasou, você está bem posicionado, você vai ganhar dinheiro. Agora, se você compra um imóvel, eu achei bonito, vou comprar esse imóvel. Você não sabe o preço do metro quadrado, você não viu quanto você vai ter que pagar de condomínio, de custo para manter aquele imóvel, ele pode virar mais uma dor de cabeça do que uma fonte de renda. Então procure sempre oportunidades de investir em imóveis que tenham um metro quadrado acessível e que você vai poder lucrar com aquilo, não só com a valorização, mas de repente alugar, fazer aí aluguel não só por grandes períodos, mas por curtos períodos de tempo, como virou bem normal, principalmente em regiões tão grandes como São Paulo, né, em grandes capitais. Então é importante você investir em imóveis também, mas pense, é um bom negócio de verdade? E vale lembrar que a maioria dos brasileiros quer uma casa, né? Quer ter um imóvel. Mas na hora de fazer um investimento mais importante da vida, ele acaba não olhando para o preço do metro quadrado. O que significa isso? Quanto custa o imóvel? Quanto custa o metro quadrado? Nessa região, está mais caro ou mais barato o metro quadrado? Por exemplo, o metro quadrado que eu estou comprando está 15 mil reais. É caro ou é barato? Depende. Na região está 25 mil e eu estou comprando por 15, poxa, claramente eu vejo uma oportunidade. Agora, se eu estou comprando por 15 e ele vale 5, vale 10 ou vale mesmo os 15, eu não tenho uma chance de valorização ali porque ele já vem valorizando com o tempo, não vai ser um negócio tão interessante assim. Perceba o movimento da pandemia. São Paulo era caro pra caramba, ficou barato porque todo mundo saiu de São Paulo, viu que não precisava morar em São Paulo, o preço do metro quadrado caiu. Tanto que alugar coisas em São Paulo ficou até muito mais barato. E as pessoas migraram para o interior, por quê? Queriam qualidade de vida, perceberam que poderiam morar melhor, com o mesmo valor que gastavam em São Paulo, com um lugar muito maior, com muito mais amplitude, com muito mais qualidade de vida. Então isso fez com que o interior, saltasse de preço. Eu sou de uma cidade chamada Porto Feliz. Porto Feliz entrou no mapa quando a Fazenda Boa Vista foi para lá e a casa que era de campo, a casa que era de final de semana, de grandes empresários em São Paulo, virou a casa principal.
E isso fez o preço do metro quadrado explodir. Aí é um bom momento entrar agora em Porto Feliz? Cuidado, porque se já está alto o preço, você pode acabar fazendo um negócio mais arriscado ou ficar preso por muito tempo sem ter uma valorização. Então, imóveis são bons negócios, mas desde que você olhe sempre a distorção de preço. E o meu predileto, Bolsa de Valores. Por que o meu predileto? Porque eu estou há 16 anos nesse mercado e eu nunca imaginei que eu estaria na Bolsa de Valores. Eu ia fazer faculdade de moda, não tinha nada a ver com Bolsa e eu conheci a Bolsa de Valores no meu primeiro ano de faculdade. E sabe por que eu amo a Bolsa de Valores? Por 2 motivos principais. O primeiro deles é que a Bolsa é meritocrática. Não importa, presta atenção, não importa quem você é. Não importa se você nasceu de uma família muito rica, de uma família pobre, se você é bonito ou feio, se você fala bem ou não, não importa. O que importa é o seu resultado financeiro, ou seja, meritocracia pura. Você conhece outro setor ou segmento que tem essa meritocracia? Eu não conheço. Então é importante de ressaltar que a Bolsa de Valores é sim para todo mundo. Ah, Carol, mas Bolsa é muito difícil. Eu nunca vou conseguir. Presta atenção. A Bolsa é um grande shopping center, onde tem todas as possibilidades. Você pode ser sócio de varejo. Temos Black Friday, temos Natal no final do ano, o faturamento das empresas de varejo aumentam. Você gosta do perfil da Luiza? Você pode ser sócio do Magazine Luiza. Você pode ser sócio da Vivara. Você acredita que aí com a alta da taxa de juros, os bancos foram beneficiados, que foi uma grande verdade? Durante essa pandemia, enquanto tudo estava fechado, o banco estava batendo recorde de lucro. E você provavelmente tem conta em algum banco. Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, BTG, todos esses bancos têm capital aberto. E você que dá dinheiro para eles, porque você tem conta lá, poderia ganhar dinheiro com ele. E com o aumento da taxa de juros de novo no nosso país, eles foram beneficiados. Ou seja, você está ganhando dinheiro com isso? É essa análise que a Bolsa te permite. Com a alta do dólar, empresas de papel e celulose se beneficiaram porque são exportadoras, então o produto ficou muito mais interessante. A mesma coisa com o agronegócio. E como eu já falei aqui, você poderia ter ganhado dinheiro com milho, soja, boi gordo sem ter uma fazenda, sem entender nada de agro. E o mais interessante da Bolsa de Valores, você pode mudar os seus investimentos conforme muda a situação econômica do nosso país ou do mundo. Então já valorizou demais o dólar, o que agora vai se beneficiar? Você pode surfar essa onda. Então, como falei, é um grande shopping center. Só a Bolsa já te permite ser multi-receitas, porque você vai estar no varejo, você vai estar em serviços, em educação. Só que nesse palco, nós estamos falando de grandes nomes da educação com capital aberto na Bolsa, que se você admira, você pode ser sócio dessas grandes pessoas, desses grandes negócios. E tudo que tem na Bolsa, você pode se associar, você pode ganhar dinheiro com isso. E daí você deve estar se perguntando, mas quais investimentos e como começar, Carol? Tem 3 tipos principais. O primeiro é obrigatório. Todo mundo, sem exceção, que está assistindo esse vídeo precisa fazer. Aproveitando, se você está aqui, faça algo muito positivo, não só para você, mas para a vida de outras pessoas. Chame agora mesmo o maior número de pessoas para assistir esse summit, porque é assim que a gente vai mudar o nosso país, através do conhecimento. Então, nada de ser egoísta, hein? Não vai guardar só para você. Já chama todo mundo para assistir. Se você está gostando desse conteúdo, do que a gente está falando aqui, dessa palestra em específico, chama mais pessoas para assistir agora. Colabora, porque quanto mais gente aprender, mais rápido a gente vai resolver a situação econômica do nosso país. Voltando aqui, vamos lá. Position Trade. O que é isso, Carol? Position Trade é obrigatório. Todo mundo tem que fazer. Por que é obrigatório? Porque se você quer ter uma aposentadoria ou pagar a faculdade dos seus filhos, vou te contar, isso custa dinheiro. Então você tem a chance de investir um pouquinho todo mês por muito tempo, para o longo prazo. E ser sócio de grandes empresas ganhando com 2 coisas principais. A primeira delas é com a valorização. E a outra vai ser com os dividendos, o lucro que é distribuído. Então, quanto mais aquela empresa cresce, quanto mais resultado aquela empresa traz, mais você ganha. Sem precisar mandar um e-mail, fazer uma proposta,
falar com ninguém, você pode construir riqueza. Olha o exemplo de um brasileiro, Luiz Barsi. A gente fala bastante sobre o Warren Buffett, mas Luiz Barsi é bilionário e não criou o Google, nem o Facebook, nada disso. A única coisa que ele fez ao longo da jornada dele foi comprar todo mês ações de grandes empresas. Então comece agora. Ah, mas será que ainda dá tempo? Antes tarde do que nunca, todo mundo tem que ter esse tipo de investimento. Eu fiz isso com as minhas amigas de infância. Como a minha empresa é capital aberto na bolsa, você pode ser meu sócio. E se um dia você me encontrar na rua, seja meu sócio, seja minha sócia que está assistindo aí, você vai poder dizer, Carol, trabalha direitinho que eu sou seu sócio, eu sou sua sócia. Brincadeiras à parte, eu fiz isso com as minhas amigas de infância. Liguei para elas e falei, ó, vocês têm tudo filho pequeno. Se vocês não começarem a investir agora, essa faculdade vai custar caro e você vai se arrepender. Então é melhor você começar a investir. R$100, R$200, R$1.000, você vai guardando e você vai vendo a necessidade de comprar a longo prazo. Se você estudar a bolsa, você vai descobrir que a longo prazo a rentabilidade é sempre alta, desde que você escolha boas empresas. Por quê? Contra números não há argumentos. Mesmo que a gente tenha situações políticas adversas, os números eles mostram que a empresa é saudável e, por isso, acaba valorizando a longo prazo. O segundo tipo de investimento chama swing trade, que é o que aconteceu agora na pandemia. O que aconteceu agora na pandemia? A gente teve essa situação, todo mundo eufórico, o preço estava lá em cima e, de repente, ele despencou. Você poderia ter comprado as ações da Gol, por exemplo, que estavam 30 e poucos reais, por R$ 4,85. As ações da Petrobras, de 30 e poucos reais, por R$11 e alguns centavos. Ou seja, Black Friday. Vocês acham que a Black Friday só acontece aí nos grandes magazines? Black Friday da Bolsa de Valores. É você surfar essa distorção de preço. Se você tivesse comprado as ações da Gol, por exemplo, que sofreu pra caramba por causa da pandemia, 40 dias depois, eu disse 40 dias depois, você teria quase 3 vezes o valor. Ah, mas eu não tenho muito dinheiro. Se você colocasse R$100, ia virar 300. Se você colocasse R$1.000, ia virar 3.000. Isso, de novo, sem mandar um e-mail, sem falar com ninguém, sem ter que ter uma reunião, sem tirar o seu pijama. Dá para desprezar um mercado como esse? Só que o swing trade não vai acontecer todo dia. Não vai acontecer o tempo todo. Swing trade são operações que levam dias, semanas ou meses. E são distorções de preço, claro. E tem uma que acontece todo dia e que a mídia fala muito mal, que chama day trade. Day trade nada mais é do que comprar e vender no mesmo dia, que significa um tipo de operação. E por que tem muita gente que fala mal do day trade? Porque pessoas que não têm conhecimento começam a comprar e vender as ações sem saber o que estão fazendo. Aí é óbvio que em algum momento elas podem perder dinheiro e às vezes por ganância, quer dizer, muitas vezes por ganância, operam um dinheiro que não tem. Esse terceiro tipo de categoria, não se preocupe, acontece todo dia, dá muito lucro, mas se você quiser, você pode operar com dinheiro de terceiros, sem risco para você, que é o modelo de negócio da minha empresa. Eu não inventei isso não, tá? Existem 8.000 empresas nos Estados Unidos que fazem o que eu faço, mas aqui no Brasil só nós. Que é o quê? Nós ensinamos as pessoas, e as pessoas que mandam bem operam day trade, compram e vendem na bolsa com o nosso dinheiro, sem risco para elas. E a gente ainda dá 80% dos lucros para essas pessoas. Aí você deve falar, putz, mas eu não tenho tempo. Você pode usar o seu celular na hora de almoço, qualquer horário que você tem vago, e não tem uma obrigação de horário, então é uma ótima possibilidade de renda extra. Mas, óbvio, no pain, no gain. Ou seja, sem esforço não há ganho. Você precisa estudar. Te contei 3 tipos de investimento. Comece pelo position trade, comece pensando na sua aposentadoria, na faculdade dos seus filhos e depois permita-se conhecer mais sobre o mercado, permita-se construir outras fontes de renda na sua vida, porque é isso que vai trazer aí tranquilidade para a sua vida. E ó, vem comigo, pensa agora nesse número, se 3%, presta atenção, se 3% hoje investe na bolsa, tem 97% ainda para entrar na bolsa, não tem? Tem 97% da população ainda para aprender sobre esse universo. E sabe o que vai acontecer quando esses 97%, quando essas pessoas começarem a entender a importância dos investimentos?
Duas coisas vão acontecer. A primeira delas é a cultura do investimento. A gente vai conseguir adotar a cultura do investimento e vai parar de ter a cultura só do endividamento. Maravilhoso, não é? Pensar que a nossa economia vai crescer, vai prosperar, a gente vai trazer mais retorno para o nosso país sem depender de situações políticas ou de negociações externas, sem depender de outros problemas. Lindo, não é? Mesmo porque, pessoal, para pensar. Olha a potência que é o nosso país. Por que ele ainda não é uma potência de verdade? Porque a gente não fala abertamente sobre dinheiro e sobre empreendedorismo. Quando a gente falar, aí a coisa muda. E é isso que a gente precisa fazer. Então a gente vai criar uma cultura do investimento. E sabe o que vai acontecer? Se você está procurando um novo emprego, uma nova fonte de renda na sua vida, saiba do que eu vou te contar agora. Já está faltando e vai faltar ainda mais esses profissionais aqui, ó. Agente autônomo de investimentos. O que é um agente autônomo? Ele é como se fosse um gerente do banco. Ele te ajuda a tomar as decisões melhores sobre investimentos. E esse profissional já está sendo disputado por bancos, corretoras, porque aumentou o número de investidores. E quando aumentou o número de investidores, aumentou a necessidade de profissionais como esse. E para você ser um profissional de agente autônomo, você precisa de 3 meses. Eu ensino hoje os nossos alunos a serem agente autônomo. Eles demoram 3 meses, tiram uma certificação e já podem trabalhar em grandes bancos e corretoras. E sabe quanto, na média, ganha um agente autônomo? Pasme, R$18 mil na média, tá? Hoje no Brasil. É o que um engenheiro, um médico ganha, na média. E você não precisa de 5 anos, mais residência, nada disso. Vale a pena ou não vale a pena entender que o mercado financeiro é lucrativo? Vale a pena ou não vale entender que existem vagas nesse mercado? Além dessa vaga, tem a vaga de gestor, que é o cara que cuida de um fundo de investimentos, que vai tomar as decisões de comprar ou de vender. Pode ser que você se apaixone tanto por esse mercado que você queira ser um gestor. E esse profissional ganha mais de R$100 mil, porque ele ganha numa coisa chamada performance. Quanto mais ele gera de lucro, mais dinheiro ele ganha. Aí tem também o profissional, o analista, que vai fazer as análises do gráfico, dos fundamentos das empresas. Tem o broker, tem o trader. O trader é o que eu contrato dentro da Atom. E se eu te falar que hoje nós temos mais grana para operar e faltam profissionais, ou seja, temos vagas. Então pare para pensar. Quanto mais cresce o mercado financeiro, mais crescem as possibilidades das pessoas trabalharem no mercado financeiro e serem muito bem remuneradas por isso. Por isso que eu estou começando um movimento para trazer mais jovens para entender o tamanho do mercado. Porque quando eu estava no colegial, falaram que é para eu parar de falar colegial, né? Que é ensino médio. Tá parecendo uma velha falando. Mas quando eu estava ainda na escola, ninguém me falou sobre o mercado financeiro, ninguém me falou que era tão lucrativo assim trabalhar no mercado financeiro. Me falaram, faz medicina, faz direito, faz odonto, faz qualquer coisa, mas ninguém te falou sobre o mercado financeiro. Te falaram? Para mim não falaram. Estão falando já? Porque essa é uma das missões que eu tenho, de popularizar o mercado financeiro, não só trazendo mais investidores, mas mostrando que existem vagas e que estamos buscando bons profissionais. Então pare para pensar, se você está assistindo essa palestra, se você tem filhos, ou se você está ainda no colégio, se você é um jovem pensando no que fazer no futuro, eu te provoco aqui a conhecer o mercado financeiro, porque são profissões muito bem remuneradas e que vão fazer a diferença na sua vida. E agora eu quero te perguntar, vamos juntos mudar a cultura do nosso país? Porque ninguém muda nada sozinho. Quando eu tive a minha primeira reunião com o nosso presidente aqui do Instituto Êxito, Jean Guier, ele me perguntou, qual é o teu propósito? Eu falei, ajudar a mudar a educação financeira do brasileiro. E daí ele perguntou, por que ajudar a mudar? Eu falei, porque ninguém muda nada sozinho. Então não adianta eu pegar, subir num palco e falar, eu vou mudar o Brasil, eu vou mudar a educação financeira do Brasil, se você que está me assistindo não adotar nada do que eu estou falando. Sabe o que vai acontecer? Nada. Então nós precisamos juntos entender que o nosso país é maravilhoso e que a gente precisa falar abertamente sobre dinheiro. Senão a gente não vai para lugar nenhum. E foi assim que ele me convidou para ser sócia fundadora do Instituto Êxito, junto com ele, mais 33 homens. E com muita alegria eu aceitei. Agora preste atenção, nós precisamos fazer isso juntos. Então minha pergunta para você é,
Bora? Vamos acelerar o nosso país? Vamos construir riqueza de verdade? Vamos falar abertamente sobre dinheiro dentro de casa? Com o marido, com o namorado, com a namorada, com o peguete, com as amigas, dentro da escola, dentro do trabalho. Se você é um líder, se você tem um negócio, você tem a obrigação de ensinar o seu colaborador sobre dinheiro. Porque quanto mais ele prosperar, mais fiel ele vai ser a você, ao seu negócio, porque você vai trazer tranquilidade. Não tem nada mais grave do que uma pessoa endividada. A saúde mental dela corre grandes riscos. Por isso nós precisamos desse grande movimento. Pessoal, eu não vim aqui para pedir para você se cadastrar em algum lugar, nada disso. Só bota uma hashtag Investe Brasil, compartilha com mais pessoas, faz um monte de gente assistir esse vídeo aqui, faz um monte de gente conhecer o Instituto Êxito. Já pensou que tem mais de 400 vídeos de graça na plataforma? E muitas pessoas não sabem que a gente existe? Como a gente vai impactar a vida das pessoas se as pessoas não tiverem acesso ao conhecimento? E é por isso que eu quero deixar essa provocação. Mude a sua vida financeira e de todas as pessoas ao seu redor. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de falar abertamente sobre isso. Porque juntos a gente consegue construir o país que a gente quer. E daí sim a gente vira a potência que a gente merece. Muito obrigada para vocês e eu espero vocês nas nossas próximas palestras. Grande beijo! Fui! Você é o seu principal empreendimento. E foi uma coisa impactante para mim, que às vezes a gente pensa empreendimento é faturamento, ganhar mais, milhões, e esquece de olhar para dentro de si mesmo e ver que aí está o ponto principal de empreender, né? Nós precisamos primeiro governar aqui dentro da gente para podermos governar fora. Muita gente me pergunta como é que cresce o negócio, como é que se desenvolve, como é que consegue colocar ferramentas e técnicas para fazer os negócios funcionarem. E eu sempre respondo, ferramenta e técnica é parte de você fazer o seu crescimento. O que você precisa é se relacionar com pessoas competentes para te ajudar a te levar para o próximo nível. Satisfação enorme, quero inicialmente cumprimentar aqui esse time de mentores, todos sócios do Instituto Êxito de Empreendedorismo. E um abraço especial para todos vocês abstinados. Quando nós tivemos a ideia de criar esta mentoria, eu não imaginava o quão importante ela pudesse ser para o Instituto Êxito e para transformar a vida dos empresários como vocês. A nossa conexão ela é diretamente com as pessoas. Então a gente não só transforma os negócios dos mentorandos, a gente transforma a vida deles. Mas aqui, além das pessoas poderem escutar mais sobre esse conteúdo, elas têm a chance de perguntar, de tirar dúvidas. E quando você está num grupo, principalmente num grupo de empreendedores, as dúvidas ficam ainda mais maduras. Então você tem a chance de aprender com a dúvida do outro. Para mim, a principal base do mentoring e que isso realmente tem transformado a vida das pessoas é essa oportunidade desse conhecimento mútuo entre mentor e mentorando. A oportunidade que está sendo entregue aqui, ela é algo que muda o jogo e toda a perspectiva de um negócio. Mas eu acho que a base disso é essa constelação de mentores que a gente tem, né? Então esse conjunto de pessoas maravilhosas
levando conteúdo produtivo para os mentorandos, faz com que eles tenham uma vida verdadeiramente diferente. Porque eu acho que a pessoa, para escolher um mentor, ela tem que escolher pessoas que fizeram e realizaram de verdade. Porque o mentor ele tem um nível de influência até mesmo no subconsciente de cada mentorado. Esses dias que a gente passou aqui tendo acesso num café da manhã, sentar com o mentor, compartilhar uma ideia e ele dizer para mim, olha, faz assim, vai por aqui, se você falar assim, vai dar certo, e eu já aplico, já vejo o resultado na hora. Isso para o meu negócio, para o meu propósito, teve um retorno muito especial. E, assim, é uma coisa que eu não encontraria em nenhum outro lugar. Tanto o acesso como a visão de um empresário experiente sobre a minha ideia e o meu sonho. A somatória dos conhecimentos, de toda ementa, de toda estrutura, da experiência imersiva, com certeza aqui pode gerar 10 vezes mais de lucro, de resultados em qualquer negócio, em qualquer segmento. E que é indispensável para todo mundo que tem uma empresa, para todo mundo que quer levar o seu negócio para níveis ainda maiores, né? Eu particularmente vou sair com 3 negócios daqui. Então esses 3 negócios, um deles com certeza já vai trazer mais do que o retorno do que eu investi. Então existe um preço, of course, tudo tem um preço, né? Agora o preço está aí, é esse. Agora e o valor? O valor é quase que imensurável. Existe um preço, mas existe o valor é muito maior do que o preço que foi investido. A minha empresa tomou outra proporção, eu vim para poder organizar ela, hoje eu já estou interessado em outros negócios, ou seja, o valor que veio agregado aqui ao network, a toda a experiência, a ganhar a experiência de empresários que estão há 20 anos na minha frente, me fez pegar um elevador para um nível que talvez eu nem chegasse. O fato de estar perto da natureza, estar num lugar paradisíaco como esse, com certeza ajuda a gente ter uma entrega melhor nossa e dos mentores conosco, né? E se conectar ao paraíso não só como uma foto, e sim com presença real, sentir esse ar diferente. Porque vir para cá e é fuga, é férias, e não se conectar ao natural, também você está deixando escapar alguma coisa. Mas isso aqui é muito mais propício do que você estar fechado num quarto, né? Se eu tivesse que dar um conselho para todas as pessoas é que não pensem no dinheiro, nada é fácil, você vai ter ali as suas objeções para poder pagar aquilo, mas o que você vai aprender não tem preço. O mentoring é uma excelente oportunidade de você se conectar mentes que construíram grandes negócios em várias áreas completamente diferentes. Isso é algo que você não encontra em nenhum outro lugar do mundo que não seja aqui. Eu acho que muda a sua vida e o seu negócio. E com certeza eu acredito que conhecimento, vivência, experiência e network num lugar paradisíaco, fantástico, vai levar as pessoas que estão aqui para o próximo nível.